é aquela que fere, que virá mais tranquila, com a fome do povo, com pedaços da vida, com a dura semente que se prende no fogo de toda a multidão. Acho bem mais do que pedras na mão dos que vivem calados, pendurados no tempo, esquecendo os momentos da fundura do poço, da garganta do fosso, na voz de um cantador. E virá como guerra a terceira mensagem, né? São os versos da canção do Zé Ramalho aí, maravilhoso, que lança sobre nós uma preocupação com o final do mundo, com a Terceira Guerra Mundial, e isso aumenta mais ainda quando a gente pensa pelo lado do avanço das tecnologias, né? As novas tecnologias que estão aparecendo, as novas possibilidades aí com a inteligência artificial tomando conta de tudo, e o que os líderes mundiais andam falando. Então, não podia, assim, falar numa aula sobre tecnologia, arte e tecnologia, não podia deixar de lado também essa preocupação que é necessário a gente ter, é necessário estar atento com o desenvolvimento dos rumos da vida mundial, né, internacional, do que está vendo aí. Vamos lá para a nossa revisão, né? Vamos lá ver os nossos conteúdos, em que nós estamos vendo aqui o lado maravilhoso, né? Fantástico, que lindo, que ótimo, que toda essa possibilidade aí está aparecendo, né? Quando a gente coloca a tecnologia a serviço da arte, né? Aí aparece aí a arte digital. E, deixa eu ver aqui. Opa! E dentro da arte digital, você tem aí instalações interativas, as presenças dos museus, não é isso? E com os museus virtuais, né? Museus que você pode percorrer, participar, interagir através do ambiente da internet. Ver também as artes que estão sendo desenvolvidas, especialmente as artes que estão sendo desenvolvidas especialmente dentro da internet, né? Como as artes dentro da rede, que é a web art, as instalações interativas, museus, ou seja, a utilização da internet como parte integrante da obra ou evento artístico, né? Então, nós temos aí várias e várias maneiras, várias criatividades dos artistas, utilizando o ambiente gráfico, né, dos computadores. E também estamos vendo aqui também o desenvolvimento do cinema, que chegou a um patamar realmente extraordinário, né? O objetivo inicial era apenas atrair a atenção do espectador. Por falar em cinema, não podemos deixar de parabenizar mais uma vez o nosso cinema pela grande conquista aí, né? Fernanda Torres, Walter Salles e Selton Mello também, e todos os envolvidos na maravilhosa produção e execução aí. Parabéns ao cinema brasileiro, que não para de ganhar prêmios, né? Aumentar aí o reconhecimento e a bilheteria também, né? O Brasil bateu na trave várias vezes, né? Nessa disputa pelo reconhecimento mundial, mas agora parece que a coisa vai seguir aí de vento em popa, certo? Então, o cinema é considerado a sétima arte, né?
é uma linguagem artística com características bem diferenciadas, né? E foi esse italiano aqui, o Ricciotto Canuto, que usou esse termo aqui, né? A sétima maravilha do mundo, a sétima arte. Né? E realmente é uma arte de grande destaque, né? Que entra na arte do cinema, entram várias outras profissões, várias outras artes. Entra aí a música, a sonorização, entra aí as artes cênicas, né? Os cenários, entra aí iluminação, entra aí roteirização. É um mundo, é um grande mundo ali consubstanciado nessa grife aí que é o cinema, tá? O cinema já se desenvolveu muito, passou por várias fases e, por exemplo, aqui, ó, não nasceu assim com essa capacidade de ter a sonorização, de ter o som, de ter uma narração, a contação de uma história, que toda produção cinematográfica, de algum modo, conta uma história, né? Na primeira fase, temos que destacar porque vários gênios, como Charles Chaplin, apareceram e participaram dessa primeira fase aí. O objetivo das produções era contar histórias. Antes de contar histórias, era atrair a atenção. Mas, por conta disso, as primeiras apresentações ou exibições eram realizadas em feiras. E aí, a arte da mímica, de contar a história através de gestos. Tá bom? Então, mais ou menos aí para você dar uma boa lembrada aí, chegamos aí no final da nossa revisão. Rapidinho a gente volta aí com as nossas atividades aí, as nossas questões. Opa, 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 olha aqui outra vez. Então, vamos para a atividade de sala que a gente vai ler com muito cuidado as nossas questões, porque uma boa leitura faz aparecer aí um bom entendimento, né? Então, seguindo aqui, você tem a primeira questão aqui, ó, com essa imagem aí de computação gráfica, né? Analise a imagem a seguir. É uma obra de arte produzida por esse artista americano aqui, o Chad Knight. É um artista norte-americano. Dentro desse contexto, né, pode-se dizer que essa obra de arte é considerada acho que essa aqui vai tá fácil, né? Uma arte sem sentido para o telespectador. Será que é só isso, né? Uma forma de arte digital. Não tem forma de arte, né? Sem forma de arte. Uma forma manuscrita em pergaminhos. E uma forma de falta de conexão para o mundo da arte. Mas está fácil demais, né? A gente sabe que, é claro que isso aqui é apenas mais uma das formas de arte digitais. Você, dentro do computador, com algumas ferramentas, você produz imagens, desenhos e possibilidades inesperadas, né? É isso? Negócio de pergaminho não tem nada a ver, pelo amor de Deus, está fora mesmo. Seguindo aí, vamos para a questão de número 2. Opa, no filme Ainda Estou Aqui, né, que é a grande novidade aí, né, premiado, a história gira em torno de um homem que, após sofrer um acidente, descobre que pode se comunicar com o mundo espiritual. Olha aí que coisa interessante, as possibilidades, né, que o cinema traz com as tecnologias atuais. Então, com base nessa premissa que envolve o filme citado, qual dos seguintes temas é central para o desenvolvimento da trama? Olha, isso aqui exige que você pense um pouquinho mais a respeito, né? Vamos ver aí. Então, você tem aqui, ó, a busca por vingança contra aqueles que causaram o acidente, a exploração
de tecnologias futuristas para a comunicação interdimensional, a investigação de um crime misterioso relacionado ao protagonista, a jornada de autodescoberta em um mundo pós-apocalíptico, a superação do luto e a reconciliação com a perda de entes queridos. Então, o tempo todo você está pensando lá na contextualização da nossa questão aí. E aí fica fácil você fazendo a relação, fica fácil você ver. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, né? Ó, após sofrer um acidente, descobre que pode se comunicar com o mundo espiritual. Pensando nisso aí, você vê que é a superação do luto, né? E a reconciliação com a perda de entes queridos, através dessa nova forma de comunicação extra-vida, certo? E agora vamos ver aqui, ó, vamos decolar aqui para o futuro, vamos ver aqui uma questão típica do Enem. Leitura, hein, gente? Ó, a contextualização aí. Paciência, foco, leitura, que aí você vai conseguir dominar aí toda essa proposta aí, que é colocada, porque quem desiste sai perdendo, né? Então você não pode desistir. Na Idade Média, as notícias se propagavam com surpreendente eficácia. Segundo uma emérita, uma grande professora de Sorbonne, uma universidade aí bem conceituada, um cavalo era capaz de percorrer 30 quilômetros por dia. Mas o tempo podia se acelerar dependendo do interesse da notícia. Então, segundo uma emérita professora dessa grande universidade aqui, né, um cavalo era capaz de percorrer 30 quilômetros por dia, mas podia se acelerar, mas o tempo podia se acelerar dependendo do interesse da notícia. Pobre cavalo. As ordens mendicantes tinham um papel importante na disseminação de informação, assim como os jograis, os peregrinos e os vagabundos, porque todos eles percorriam grandes distâncias. As cidades também tinham correios organizados e selos para lacrar as mensagens, né? Certificar a veracidade das correspondências. Graças a tudo isso, a circulação de boatos era intensa e politicamente relevante. Um exemplo clássico das fake news da era medieval, verdade, é a história do rei que desaparece na batalha e reaparece muito depois, idoso e transformado. Então, com base nisso aí, vamos deixar isso aí em stand-by, né? Em banho-maria, como a gente fala no Nordeste, e vamos ver o que vai propor essa questão. A propagação sistemática de informações é um fenômeno recorrente na história e no desenvolvimento das sociedades. No texto, a eficácia dessa propagação está diretamente relacionada a... Aí vem aqui, para você analisar, é fato, a propagação da informação é um negócio altamente importante cada vez mais no mundo, né? Hoje em dia já é por meios totalmente mecanizados, né? Mas aí vamos ver aqui, de acordo com o texto. A diversidade dos meios disponíveis em uma época histórica, nível de letramento da população marginalizada, poder de censura por parte dos serviços públicos e legitimidade da voz dos representantes da nobreza, velocidade de circulação das notícias. Então, era eficiente a propagação por causa de quê? Por causa da diversidade, porque eram muitos meios disponíveis, né? Tinha os vagabundos, tinha as pessoas que andavam de cidade em cidade, aí levando notícias, tinham
muitos meios disponíveis para a propagação para a eficiência dessa propagação. Então, vamos ver aqui uma questão aqui, como eu sempre falo, né? Uma questão em que você vai pensar e você vai elaborar e você vai falar o que você realmente pensa, né, a respeito desse tema aqui. Olha só, a arte digital revolucionou os paradigmas tradicionais da arte ao incorporar tecnologias como computadores, softwares, são programas, são os aplicativos que a gente conhece, né? Realidade virtual, inteligência artificial e outras ferramentas digitais no processo criativo. Então, usando tudo isso aí, é uma revolução cada vez maior, cada vez sem limite, né? E não para. Continua cada vez mais. A entrada da inteligência artificial, então, está mexendo com tudo. Em sua opinião, olha, que é você que vai dizer, a bola vai para você, tá? Como a arte digital reflete na sociedade atual? Aí você vai dar a sua opinião, como você pessoalmente está sentindo, o que está se passando, né? Qual é a sua opinião pessoal, né? Uma resposta dessa, claro que você não vai escrever qualquer bobagem, né? Você não vai chegar aqui e jogar pedra na lua, não é assim. Né? Você vai ter que ter embasamento, porque a sua argumentícia, a sua maneira de argumentar, né? Tem que ter uma lógica, tem que ter todo um embasamento e que você vai dar a sua opinião, mas você tem que juntar com ela aí coisas que convençam quem vai ler, tá? Para não achar que você está escrevendo de qualquer maneira e a pessoa que vai corrigir que se vire. Não é assim, não. Você precisa, né? Você precisa convencer, porque também futuramente, quando você estiver lançando os seus trabalhos, se as pessoas não se convencerem do que você está propondo, tchau para você, né? E tem mais uma coisa, assim, que quando os meios dão as costas para você, para voltar, entendeu? É praticamente impossível. Então, você tem que acertar de cara. Então, um bom treino é quando você está respondendo essas questões, tá? Uma boa maneira de você exercitar é cada vez mais você procurar responder bem a esse questionamento. Colocar uma introdução, uma proposta ali, o desenvolvimento e o desfecho com a sua opinião final. Não é isso? Vamos voltar lá para a nossa questão, porque eu vou mostrar para vocês uma sugestão de resposta. Isso que eu vou mostrar não é a única resposta possível. Não. Tem a sua própria opinião. Você pode pensar de uma maneira totalmente diferente e argumentar e convencer, certo? Então, a arte digital reflete as transformações da sociedade contemporânea, que é marcada pela cultura digital e pela constante evolução tecnológica, desafiando os limites da criatividade e, assim, redefinindo a relação entre o artista, a obra e o público, promovendo, então, uma experiência artística mais inclusiva e colaborativa. A arte digital expande e aumenta, né, as possibilidades expressivas e estimula novas formas de pensar e interagir com a arte do século XXI. Viu aí? Então, aqui agora, a gente vai para um material complementar para você entender mais aí sobre a arte, conhecer novas formas de arte, né? Visitar, por exemplo, o Museu da Arte Indígena, e aí você vai ter vários conhecimentos sobre a interação da tecnologia, do que está acontecendo no mundo em relação à arte indígena. Então, terminamos a nossa aula aqui, espero que vocês tenham gostado. Já a gente segue em frente.